Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Mais Que Medicina, onde você aprende tudo o que é relevante para o seu sucesso profissional, mas que não é ensinado na faculdade. Hoje a gente está aqui com um grande amigo, o Dr. Charles Neves, que está terminando a faculdade de Medicina, e nós vamos fazer uma mentoria ao vivo aqui com ele, para discutir. Ele está em dúvidas sobre qual especialidade seguir e quais seriam as vantagens, os caminhos possíveis. Então, hoje, a gente vai conversar com ele. Charles, seja bem-vindo, amigo. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui falando com vocês e tentar esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que aparecem agora e ficam mais potencializadas nessa reta final, tá? Show. Me diz, amigo, o que que você precisa? Estamos aí para ajudar. Então, vamos lá. Hoje, apesar de concluir essa faculdade agora, já venho de outras graduações e chegar aqui não é um caminho muito árduo. Então, chegar agora e não querer ser mais um clínico ou trabalhar de forma geral, vem a necessidade de fazer uma especialidade. Aí surge a dúvida agora em que caminho seguir. Primeiramente, tenho duas áreas que eu gosto muito, que é cirurgia geral e coloprocto. Porém, hoje, formar cirurgião geral e trabalhar como cirurgião geral, eu acho que seria um trabalho mais cansativo. Aí vem a necessidade da subespecialidade também, que requer tempo. Então, hoje, formar com mais idade, formar com mais de 30 hoje, e é todo um peso maior que você começa a colocar. Ou você vai para uma área de acesso direto, que é uma segunda opção que eu tenho, que é a otorrino, que hoje tenho acompanhado as duas áreas e conhecido um pouquinho de cada área, para saber o que fazer e tomar uma decisão certa nessa reta final agora. Então, eu Tá. tenho dúvida nessas duas áreas. Otorrino são 3 anos atualmente? 3 anos de acesso direto. Coloprocto seria 3 de geral, mais 2 de coloprocto. 5 anos. Você está com que idade? Desculpa. 36 anos. 36. É. Até que idade, mais ou menos, você acha que vai trabalhar? Eu pretendo trabalhar o máximo que eu conseguir, Até 70 morrer? anos, até morrer. Tem, Ou, assim, eu entendo, tem ou até médicos... alguma doença crônica proibir, sei lá. Sim, tem médicos que têm, né? Olha, eu vou trabalhar até Sim, 60, não. 65, e outros que não, eu quero morrer no corredor do hospital. Até a saúde deixar. Meu pai é um desses, cara. Bom, então a gente está falando primeiramente de 2 anos em relação a talvez 30 anos, né? Sim, sim, Ou mais de sim. 30. Então a sua preocupação hoje, pelo que eu entendi, e você me corrige se eu estiver errado, mas me parece que o seu coração está na cirurgia e não na otorrino. Então, eu quero operar. Independente da área, eu quero operar. Então, se eu gosto Tá. da cirurgia. Então não precisaria ser coloprocto, por exemplo. Sim, a otorrino é uma área que hoje tem muita demanda, tem cirurgia, não é só clínica. Então, assim, hoje a cirurgia tem ganhado muito espaço. Tem outros campos também da otorrino que tem otoneuro. Então, assim, são vários campos que dá para abordar bem hoje. E o que eu vejo da otorrino é a qualidade de vida hoje. Claro, claro. Agora, deixa eu entender uma coisa. Pelo que você falou, você tem acompanhado o otorrino ultimamente, não é isso? Você tem acompanhado Coloprocto tem. as duas coisas. Isso é fantástico, tá? Então, você está no caminho certo. Porque uma coisa é o que a gente estuda na faculdade, o que a gente vê, o assunto que parece muito interessante. Outra coisa é a realidade, é o dia a dia. Sim. Segundo período da faculdade, e você fez exatamente o que eu recomendo para todos os mentorados. Cara, você entendeu como é que é a dinâmica, você planejou, vai ver na vida real. É importante, Sim. cara. Então, você está acompanhando o próprio consultório, na parte do centro cirúrgico, ou nas duas coisas? Faço todas as áreas da Procto. Você está vendo as duas coisas. A mesma pessoa que você está acompanhando, você vai no ambulatório. Ambulatório, isso, Show. E ambulatório e otorrino? otorrino eu faço emergência em otorrino. Então é o que chega de complicação no consultório e o que evolui para o centro cirúrgico. Tá. Então, na verdade, você não está acompanhando ambulatório de O otorrino. eletivo não. Acompanho os casos que são recorrentes no consultório, no ambulatório, porém mais complicado ou maltratado. Certo. Por que eu estou te perguntando isso? Eu vou falar pela oftalmologia, por exemplo. A Sim, oftalmologia também é uma especialidade cirúrgica, também é uma especialidade de acesso direto. A gente não precisa fazer nenhuma outra especialidade antes. sim, Só que só 3% dos casos oftalmológicos são cirúrgicos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
Se eu não opero para vários outros médicos, e existe essa possibilidade, tá? Não é todo oftalmologista que opera. Uhum. Então, tem muitos oftalmologistas que, por diversas razões, optam por não operar. E aí, Sim, o que eles fazem? Ou eles encaminham, uma parte deles encaminham, ou eles fazem parcerias com outros colegas. Ou seja, Keller, olha só, eu vou te encaminhar o fulano de tal, você me devolve ele, por favor, e vamos fazer um acerto. Você sim, consegue me favorecer de alguma forma? Eu falo financeiramente mesmo, tá? Então, existem parcerias entre médicos. O cirurgião ganha, um paciente que, teoricamente, ele não iria receber inicialmente, e a pessoa que está indicando também ganha e permanece com o seu paciente. Tá? Então, alguns poucos oftalmologistas conseguem criar uma rede de relacionamento de forma que ele consegue operar para várias outras pessoas e, obviamente, com isso aumenta a demanda dele. sim. Mas isso é uma exceção. Para que isso aconteça, você tem que estar, primeiro, obviamente, operar bem. Segundo, ser um cara de bom relacionamento. Terceiro, ir criando isso ao longo do tempo. Normalmente isso acontece quando você termina a sua especialização ou residência, mas você permanece num serviço de residência. Por quê? Porque ao longo você permanece ali, por exemplo, como staff, tá? Ou mesmo como, sei lá, eu vou dedicar parte do meu tempo aqui gratuitamente, tá? Um dia por semana. Porque ao longo dos anos você vai formando, vai conhecendo várias pessoas que se especializaram ali em otorrino, no caso, e que não querem operar. E aí, quem sabe, você constrói essa rede. Então, assim, isso é uma construção de longo prazo. Sim. Essas pessoas são a exceção. A maioria dos otorrinos e dos oftalmologistas operam, sim, mas um volume pequeno de cirurgia. Isso significa que você vai passar aí 4, 5 dias na semana no consultório e vai operar uma sexta à tarde, segundas à noite, sábados de manhã. Então, você tem que analisar se você gosta tanto assim de cirurgia, se é mais ou menos isso o que você Uhum. gostaria, entendeu? Sim. Como é que é o como é que o seu corpo... Vou te explicar por que eu falei essa história Sim, de coração, tá? Eu entendo que você não está se formando jovem e que 2 anos também não é tão pouco assim. sim. Eu sei também que você tem uma situação peculiar, que pelo que nós já conversamos, você tem vontade de voltar para a sua cidade natal. Quanto mais tempo você se dedica a se especializar, mais isso vai demorar. Afinal de contas, você já saiu Sim, de lá, já tem 6 anos, pelo menos. sim. Não é uma coisa fácil. Quando nós conversamos antes desse nosso encontro aqui, você falou sobre demanda, preocupado com demanda, se a minha faculdade, se a minha cidade tem demanda para me absorver ou não, e agora você está mencionando, além da demanda, essa situação do tempo. Charles, já muitas pessoas passaram por mim, tá? E cada um tem uma necessidade diferente, é muito difícil para a gente julgar qual é a necessidade do outro. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: vai chegar um momento da sua carreira, e provavelmente esse momento não vai demorar, em que dinheiro já não é tão relevante. Sim. Não demora, não demora, tá? Você vai ter uma qualidade de vida boa para você e para sua família, e muito provavelmente num curto espaço de tempo. Só que você vai levar 30 anos, talvez até mais, trabalhando com a mesma coisa. Claro que ao longo desses 30 anos, a medicina vai evoluindo, as técnicas, um monte de coisa vai mudar. Mas é muito mais difícil você mudar a sua especialização depois de um tempo do que acertar logo de imediato. O custo para isso é muito maior, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, ou gosta mais ou menos, a gente se entedia mais rapidamente, sabe? Esse é o primeiro fator. Então, às vezes, você pode 15 anos, 20 anos de formato e falar, cara, não aguento mais fazer o que eu estou fazendo, eu preciso trabalhar e eu quero trabalhar mais 20, mas eu estou de saco cheio. Eu já vi muito isso, muito. Antes de começar a dar aula na faculdade, para acadêmicos, as pessoas que mais me procuravam para ajudar, para mentorar, eram justamente médicos que fizeram uma especialização, pensando de várias formas diferentes, e que estavam lá com 10, 12 anos de formado, falaram, cara, não é nada do que eu imaginava, não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero mais para mim. E aí, realmente,
o custo da mudança é muito maior. Além disso, acho, não sei, não conheço a sua cidade, é uma cidade menor do que a gente está hoje, né? A gente está na Sim. capital do Rio de Janeiro, mas assim, independente de onde você esteja, a chance de você ser realmente incrível naquilo que você faz, ser muito diferenciado, é fazendo exatamente aquilo que você ama, ou que você gosta muito. Porque aí, nessa área, você vai ter mais gana, mais interesse em estudar, em se aprimorar, em se aperfeiçoar. E é isso, cara. Eu acho que isso a gente tem que começar daí, entende? Ouvindo isso que eu estou falando, o que que vem à tua cabeça, cara? O que que você pensa? Então, hoje eu penso muito mais na otorrino, é uma coisa que tem ganhado muito espaço, por conhecer as outras áreas dentro da otorrino. Apesar de gostar do centro cirúrgico, mas na Procto. Na Procto eu me vejo fazendo cirurgias orificiais e exame. Não me vejo atuando muito em cirurgias de alta complexidade, em tumor. Então, assim, eu não quero trabalhar com cirurgias de alta complexidade. Quero cirurgias orificiais, quero exames da Procto, que eu gosto. Exames complementares, exames de imagem, isso eu quero fazer. Na otorrino, tem a cirurgia nasal, tem terapia do sono, autoneuro, são coisas interessantes que eu tenho descoberto agora na otorrino. Antes de ir para a otorrino, eu tinha certeza que era próprio. Quando eu cheguei na otorrino, que eu vi todo esse leque de oportunidades, aí veio a dúvida maior em relação, aí veio voltar para minha região. Na minha região, qual é a carência maior? Hoje eu tenho alguns próctos na região e tem vários cirurgiões gerais que fazem prócto. Então, além de disputar com o prócto em si, eu vou disputar com o cirurgião geral que está dentro do mercado já há algum tempo, que já tem um nome. Na otorrina, eu tenho 3 profissionais em toda a região e somente um dos 3 operam. E a demanda reprimida é muito grande hoje para a otorrina. E você percebe que você seria feliz tanto exercendo uma atividade quanto outra. Essa é a dúvida maior. Da forma que eu fui acolhido nos 2 serviços e as oportunidades que eu tive nos 2 serviços me faz ficar à vontade, confortável, tanto em um quanto o outro. Passar por alguns perrengues, de ver quais foram as dificuldades, de saber que não foi só a teoria que eu tive na faculdade, mas sim que eu vivenciei alguns sucessos, alguns obstáculos e que como eu iria me importar diante daquela situação. Então, ter essa vivência hoje me deixa confortável nas 2 áreas, de saber o que fazer ou até mesmo para quem recorrer, na verdade. Criar Perfeito. essa rede de apoio. Alguma dessas duas especialidades você conseguiria fazer próximo da sua casa, da sua cidade natal? Só aqui, as 2. Tá. Então vamos começar, vamos dar um passo atrás. Sim. Talvez a gente já tenha conversado sobre isso, eu posso estar sendo redundante, mas Uhum. vamos falar lá, começar dos 7 pilares da vida de Sim. qualquer pessoa, né? Então, quais são os 7 pilares da vida de qualquer ser humano? E, obviamente, isso tem várias formas de conversar a respeito. Tem pessoas que falam até de formas um pouco diferentes do que eu vou falar agora. Uhum. Trabalho, saúde, dinheiro, amigos, lazer, Deus e família. Só para ficar bem claro, que eu acho que precisa de alguma explicação, Deus significa o seu lado espiritual. Ah, mas eu não acredito em nada. Tudo bem, a gente respeita, tá? Mas é todo o seu lado espiritual, seja lá como você queira chamar isso. Família são aquelas 4 ou 5 pessoas que você faria qualquer coisa por elas. Não importa se é a mulher, o marido, o filho, a avó, o papagaio ou o periquito. Eu faria qualquer coisa por essas pessoas, tá? Então, isso considera como família. Dentro do Charles que você conhece, aonde você consegue elencar para mim, hierarquizar do seu principal pilar para o seu último, pelo menos os 3 ou 4 primeiros? De família, hoje em si, acho que precisa ter um conforto maior para estar mais próximo. Saúde, acho que saúde é primordial. E dinheiro também, a gente precisa dessa situação. Seria isso. Amigos, vai entrar também, com certeza.
É Mas isso. os 3 primeiros você acha que é isso? Primeiro, Família, o seu principal pilar é família. família. Tá. Depois, Saúde saúde, e dinheiro. saúde e dinheiro. Se Show. tem trabalho junto, acredito, pode andar, ter trabalho e dinheiro tem que estar junto. Um acaba se relacionando. Tudo Sim. isso, na verdade, se relaciona, né? Ninguém Sim. existe, essas coisas não De existem forma separadamente. isolada. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você imagina assim, ó, vou te dar um exemplo. Pelo que você me falou, o dinheiro é o seu terceiro pilar, tá? Sim. Então você imagina assim, Charles, olha só, você vai passar a ganhar, sei lá, 60 mil reais por mês durante um ano. Só que durante um ano você vai trabalhar embarcado na África do Sul, Uhum. sendo médico de um navio, e você vai ficar um ano sem conseguir contato nenhum com a sua família. Uhum. Zero, zero, nem telefone, nada, nada, nada. Muito provavelmente você não gostaria muito dessa ideia, já que o seu pilar família vem antes do seu pilar Sim. dinheiro. Faz sentido isso? Sim. Tá? Então, por que eu estou te perguntando isso e tentando enquadrar nessa, entender como é que é a sua hierarquia? Não faz nenhum 2 anos para você a mais de especialização aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai afastar você mais da sua família. Então, talvez isso seja uma, uma situação muito relevante. Ah, Sim. mas você falou 2 anos comparado com 30, mas espera aí, 2 anos afastado da sua família, para quem já ficou 6, é bastante coisa, não é pouco, né? Ok. Além disso, Charles, imagina agora, cara, se você puder, como seria o seu dia perfeito? Assim, sabe aquele dia esplêndido, cara? Eu estou no auge da minha carreira, eu sou muito reconhecido na minha cidade, respeitado pelos colegas, pelos pacientes, eu consigo ganhar uma boa grana, dou uma condição de vida boa para minha família. Como é que você gostaria que fosse o seu dia da semana, cara? Que horas você gostaria de acordar? Que horas você gostaria de dormir? O que você gostaria de fazer? Chegar no consultório, ir para consultório próprio, hospital? Como é que você gostaria de saber, de fazer? Você consegue imaginar mais ou menos como seria esse dia? Sim. Hoje, assim, eu já penso futuramente em ter um consultório, em algum lugar que já tenha nome, uma sala, algum consultório, já seja referência, já até consigo imaginar isso. E preciso trabalhar de 8 às 18 horas, todos os dias, segunda a sexta. Show. Você falou lugar que seja referência, você diz um prédio comercial Sim, sim, conhecido, um prédio sim. que seja que tenha mais médicos, não é Isso. isso? Aham. Perfeito. E trabalhar por conta própria, montar o Conta seu próprio própria. negócio. É, tem o meu consultório nesse espaço. Tá. Então você não se importaria, por exemplo, de passar 4 dias da semana trancado numa sala atendendo paciente. Não. Desde que você tivesse aquele seu dia premium, né? Sim, Aquele dia de centro cirúrgico que te sim. alegra, que te realiza de alguma Eu forma. consiga fazer tudo. Consiga atender o consultório, consiga planejar minhas cirurgias. Então, quero planejar, tipo, eu vou trabalhar de segunda a quinta no consultório. Ou da sexta-feira eu vou operar e no sábado vou passar visita. Show. Pronto, não me importa de passar visita, mas não quero preencher, tipo, trabalhar em plantão de 24 horas, não me vejo fazendo isso o resto da vida. Vou fazer em algum momento, porque eu acho que a fase inicial é o que eu vou ter à disposição, mas eu não quero passar o resto da vida fazendo isso, trabalhando como um plantonista. Quero operar, quero fazer meu consultório, mas quero ter esse espaço. Quero planejar uma viagem, quero ter condições de viajar e de não ter essa preocupação de ficar preso a uma complicação de um doente que possa complicar. Tipo assim, eu quero trabalhar de forma planejada. É. As Isso cirurgias de acontece, otorrino só tem um índice de complicação menor do que as cirurgias Sim, de sim, coloprocto, né? sim. Tá, vamos lá. Vamos falar a realidade de 2023, porque as coisas mudam bastante, né? Sim, Você tem vontade de atender plano de saúde? tem, tem. É fácil conseguir isso lá na sua cidade? Sim, É sim. possível. Não é É muito por- fechado, não é tão não, impossível assim. não é. Eu tenho contatos no maior plano da região, tenho contato, então, assim, não teria dificuldade. Te sugiro que você mantenha uma relação próxima desse contato enquanto você Sim, estiver fazendo a sua especialização. sim, Se possível,
Não vai ser possível você se credenciar sem ter o seu título de especialista. Não, tem que ter o RQ ainda. Senão você poderia, talvez até uma vez por ano, ficar uma semana lá, mas aí não faria sentido. Tá. Bom, por que eu estou te perguntando isso? Porque quando a gente tem muita vontade de operar e a gente opta por não atender plano de saúde, a gente tem que considerar que quem vai topar ser operado por nós são pessoas que pagam por isso. Que tenham condições de fazer isso. Tenham condições. E, normalmente, você imagina, por exemplo, fazer uma cirurgia de catarata particular. O cara vai gastar 8, 9 mil reais aqui no Rio de Janeiro, em média, né? Agora, vai fazer uma cirurgia de coluna particular. O cara vai gastar 300 mil reais. E aí fica um pouco mais inviável, né? Então, por isso, inclusive, estou te perguntando qual é a sua ideia. Plano de saúde hoje, nas grandes capitais, é muito difícil você conseguir entrar para eles e encontrar o seu espaço. Mas você, como, né, você vê que cada realidade é diferente, né? Você vem de uma cidade menor e pretende voltar para ela. Eu suponho que seja uma cidade que todo mundo se conhece, que isso seja mais fácil de alguma forma. Porque se você não tivesse essa possibilidade, a gente teria que analisar isso também. Bom, Charles, na verdade, eu acho que você está numa situação muito confortável. Você tanto escolhendo uma como a outra, você vai estar feliz, realizado, eu suponho. Sim. E investimento, cara? Como é que funciona isso? Por que eu estou te falando isso? É claro, otorrino não é na mesma proporção, tá? Mas oftalmo. Eu quero fazer exames, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Oftalmo depende muito de tecnologia. E os investimentos são altíssimos. Então, para você fazer exame, você vai 300 mil, 500 mil, 200 mil, cada brinquedinho é um valor diferente. A otorrino não é na mesma proporção, mas também não é você botar um consultório, uma cadeira e uma caneta e você vai atender os pacientes. Então, você vai demandar de você um investimento alto, um pouco mais alto do que as outras coisas. E na coloprocto, como é que é isso? É caro também, não é barato. Você ter um aparelho de colono, hoje é muito alto o valor. Eu tenho meu cunhado, ele é endoscopista e colonoscopista, eu sei que é alto, mas é um pouco menor do que a E, outra tipo assim, linha. você tem que investir na qualidade do aparelho. Então, um aparelho Sim. bom custa uns 500 mil reais. Aí tem que investir numa placa que vai capturar uma imagem bacana, um laudo mais preciso, um laudo com a imagem que seja satisfatória para quem vai receber o seu laudo. Então, Claro, para você vai você fazer um chegar bom com o pé exame. direito. Sim, então para você tem que ter um laudo. Tipo, hoje a estética conta muito, a qualidade do serviço conta muito, e tem que ter investimento para isso. Então, se eu Claro. for, eu tenho que ter o custo da logística de transportar um aparelho de um lugar para outro, ou então, dependendo, manter mais de um aparelho, dependendo de onde eu vou atender. Trabalhar em parceria, porque eu preciso de um anestesista, não dá para fazer um exame desse, que tem um risco de complicação grande em ambulatório ou em consultório. Então, ter esse cuidado hoje, né, que a gente Aí vê. você vê que nesse caso específico, você vai estar vinculado a algum hospital. Você, em Sim, parte, tem que estar precisa lá estar. no hospital. É. Cara, e você está preparado para isso? Seja para um investimento ou para o outro, para você é tranquilo? Então, assim, é uma coisa que eu preciso me organizar melhor durante a graduação. Tipo, hoje eu tenho um imóvel que eu consegui deixar para essa finalidade no final da especialidade. Um imóvel que eu vou me desfazer, na verdade. Se a gente estivesse comparando, sei lá, coloprocto com angiologia ou com dermato, talvez, bom, dermato também tem muito investimento Sim, atualmente, ou com, sei lá, endócrino seria mais fácil, né, nesse sim. aspecto, mas Com não é o caso. gastro, se eu estivesse fazendo gastro, que é uma área Isso, também, estaria alguma mais fácil. clínica, né, mas não é o caso. Tanto um quanto o outro vai demandar o mínimo de investimento seu, Sim, necessita de principalmente investimento. se você montar seu próprio consultório, tem toda uma infraestrutura também, né, de beleza, de atendimento, de treinamento de funcionários, de parceiros, de uma série de coisas. Hoje, na minha região, assim, a região maior, que é o Polo, a referência, tem 165 mil habitantes, tem 7 hospitais,
5 particulares e 2 públicos, mais um hospital estadual que está sendo implantado. As cidades vizinhas são 7 municípios pequenos, em torno de 20, 30 mil habitantes cada um. Então, já seria uma população de quase 400 mil habitantes nessa E região. essas pessoas vão entre esses municípios periféricos e a sua cidade há quanto tempo? 40 quilômetros. 40 aqui, quanto tempo? Porque às vezes Meia 40 hora. quilômetros de rio é muito... Rodovias, meia meia hora. hora. Bom, então é muito fácil para essas pessoas saírem dos seus municípios e irem até a cidade, né? Então, assim, hoje, qual é a orientação? É a orientação desse colega que ele é auditor da Unimed, que é o maior plano de saúde que tem mais vidas hoje, a Unimed Extremo Sul, é que atenda em consultório nos distritos, nas cidades vizinhas, mas que mantenha o polo, tipo assim, o que opere somente na região referência, que é onde vai estar tudo mais localizado. Que eu faça consultório ou de procto ou de otorrino nas cidades vizinhas, posso até programar um ambulatório quinzenal, semanal, mas que todas as cirurgias sejam centralizadas nesse grande polo, que é a cidade maior. Sim. Até porque deve ter muito médico que está lá que não está disposto a ir, apesar de ser próximo, está disposto a ir para essas cidades menores. Outra orientação dele também é que a partir de 1 ano de residência, que eu comece a atender na área, nas clínicas populares da região. Tipo, não como otorrino, mas atender a área de otorrinolaringologia. Algumas coisas que têm muita demanda, ou de coloprocto, atender como clínico, mas focado para esse público. Mas espera aí, Charles, agora eu me confundi, cara. Você é um só. Como é que você vai atender em não sei quantos municípios, mais a região central, mais as clínicas populares? Como é que é isso, cara? Eles programam agendas programadas. Por exemplo, a cada 15 dias você tem uma agenda em tal lugar, tal cidade. São cidades que a distância é de 30 minutos. Uhum. Então, posso fazer o meu consultório da manhã e à tarde reservar para atender nesse município. Se eu quiser estender, ampliar a minha demanda, ampliar a minha oferta de serviço. Tá, isso foi uma sugestão Sim, uma sugestão, não é Perfeito. algo fechado. Não é uma imposição para que você possa pleitear entrando na Unimed. Não, isso não. Entendi. Que às vezes, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? A Unimed precisa ter médicos nessas cidades periféricas e para que você consiga pleitear a sua entrada na Unimed, você tem a obrigação, entre aspas, de trabalhar dessa forma. Mas então, pelo que eu entendi, isso é só uma escolha pessoal. Para ampliar a oferta de serviço. Sim, uma sugestão dele para que você maximize teu tempo e teu potencial. Porque o plano existe em algumas clínicas, por exemplo, a Unimed tem em 3 cidades, é ofertado o serviço. Se eu quiser atender, já vou ter uma opção maior do paciente, ao invés de ir até o polo, de ser atendido nessa referência. Também, só para ofertar maior esse serviço, ampliar a oferta de serviço. Certo. Bom, Charles, cara, como eu falei inicialmente, você tem uma situação muito confortável. Eu não vejo como você se frustrar fazendo ou otorrino ou coloprocto, tá? Acho que você tem que avaliar realmente o tempo, exatamente as mesmas dúvidas que você tem. Na verdade, eu acho que não são dúvidas. Eu acho que você sabe o que fazer, né? Eu acho que o problema que existe aí é você largar outra coisa que não é ruim. Né? É complicado isso, porque se eu tenho uma opção ruim e uma boa, óbvio que é muito fácil escolher. Mas se as duas opções são boas, né, é um pouco mais complicado. Algo você vai ter que abrir mão, é óbvio. Né? Mas não acredito que você seja frustrado trabalhando nem em uma coisa nem em outra. O que eu te sugeriria, nesse momento, assim, você já tem uma experiência boa em coloprocto, você já vivenciou muita coisa, ambulatório, cirurgia, enfim. Só que hoje você vivencia a otorrino basicamente de emergência, que é importante, é claro que é importante. Mas você falou que não tem interesse em ficar trabalhando em hospital, ou pelo menos não por muito tempo. Sim. A gente já vai entrar em setembro, daqui a pouco você termina. Eu gosto muito de falar com o pessoal da faculdade, cara, uma coisa sobre as mudanças que ocorrem na nossa vida, né? Entende assim, ó, tem várias mudanças.
a gente pode... Vários tipos de mudanças. Uma delas é você melhorar. Hoje, o Charles é melhor em conhecer coloprocto do que era 2 anos atrás. Você sabe mais do que provavelmente todos os outros colegas da sua turma sobre esse assunto, porque você se interessou. Outra possibilidade é você se transformar de alguma forma. Tá? O que é se transformar? É você passar por um estágio onde você nunca mais vai conseguir voltar ao estágio anterior. Isso vai acontecer agora, no final do ano. Você terminando a sua faculdade, você nunca mais vai ser acadêmico de medicina. Tá? Então, a gente não tem muito tempo. O que eu quero dizer com isso? É mais difícil você, como médico, chegar para um colega e falar assim, olha, eu posso ficar aqui observando de graça, porque você vai ter outras demandas, esse colega pode te enxergar como um concorrente, é um pouco mais complexo. Como acadêmico, é mais fácil as pessoas abrirem as portas para você. O que eu te sugiro, cara? Aproveita esses últimos meses e tenta buscar mais conhecimento, não estou dizendo técnico não, tá? De trabalho com otorrino. Vai trabalhar num ambulatório privado, público, cria essas experiências em outras coisas. Vai assistir cirurgia eletiva, se você quiser eu posso tentar intermediar alguma coisa, a gente conhece algumas pessoas, mas acho que isso vai ser assim, um divisor de águas para você bater o martelo que de fato é isso que você quer fazer. Sim. Entendeu? Sim. Você consegue pensar em alguma outra questão que vem à sua cabeça, alguma outra coisa que você gostaria de trocar ideia? Não, seria basicamente isso mesmo, seria essa maior dúvida. Bom, o seu maior dilema é que você está entre o chocolate e o docinho de coco, né? Assim, duas coisas que eu gosto bastante que ainda tem essa dúvida ainda. Uma é não vi todas as oportunidades. Eu tenho uma proposta para te fazer, cara. É. O que você acha de você buscar essa experiência aí, setembro e outubro, talvez, e a gente voltar a continuar esse papo, de repente, no início de novembro, ainda antes de você terminar? Sim, podemos. Agora, é claro, você tem meu contato pessoal, você sabe que eu estou à sua disposição para o que você precisar, a hora que você precisar, a gente está aqui para te ajudar, cara. Com certeza. Show? Muito, ajudou bastante, já deu um direcionamento muito maior, então... Precisa de alguma intermediação? Quer que eu te ajude a falar com alguém do otorrino? Se tiver alguém disponível que dá para fazer essa outra parte, eu não estou conseguindo ainda, que eu não tive a oportunidade, sim, agradeço. Sempre bem-vindo a ajuda. Maravilha. Bom, Charles, é isso, meu amigo. Foi muito bom ter você aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você quiser deixar para a galera aí algum comentário adicional, alguma consideração sobre o que você almeja, quais são suas ideias, o espaço é seu. Então, sim, com certeza. Acho que esse papo foi muito relevante. É uma outra visão que a gente tem depois do papo. Você consegue enxergar coisas que você não tinha imaginado antes. Então, acho que vale a pena a conversa. Vou sugerir para os meus colegas. Hoje, antes de vir, estava falando com um amigo meu. Ele falou, não, eu preciso dessa conversa também, porque ele quer fazer oftalmo e está na dúvida em relação à situação. Eu falei, não, vale a pena. Vou ter esse papo hoje e vale a pena fazer também. Então, acho que todo mundo deveria ter essa conversa com alguém que está tão já envolvido nesse assunto. Super bom, válido. ele querendo, pode abrir as portas, a gente está aí para ajudar. Com é isso, amigão. Muito obrigado. Eu que Pessoal, agradeço. muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. De fato, a gente está aqui para ajudar. Então, se você tem alguma dúvida, quiser me contactar, pode escrever aí nos comentários. E não se esquece, é claro, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.